Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar aqui o nosso caderno 27. E no caderno 27 nós vamos trabalhar o direito civil com foco especificamente na personalidade jurídica, capacidade civil, morte e ausência, tá? Registros públicos, aplicação prática da atividade notarial registral e alguns alertas que nós vamos fazer aqui para a prova do ENAC. Então, assim, é um caderno montado estrategicamente. Inclusive, já quero avisar a galera, quando estiver assistindo essa aula, baixa novamente o caderno. Por quê? Porque na aula aqui, toda vez que eu vou dar aula, muitas vezes eu mudo alguma coisa, dou uma ajeitada, incluo, boto um macete, boto alguma coisa a mais. Então, toda vez que você for assistir a aula, aproveite para baixar o caderno atualizado e acompanhar a aula com o teu caderno na mão. Imprime o teu caderno, coloca lá, ou então coloca o teu computador, coloca para mim assistir, coloca o teu computador e vai também botando as anotações do que eu vou falando, porque muita coisa do que eu vou falar não dá para colocar no papel, por quê? Porque isso aqui é um trabalho resumido. O foco aqui é você ler, memorizar, pegar os pontos principais. Mas conforme eu vou falando, algumas coisinhas mais você pode estar acrescentando aí no teu material, ok? Mas aqui, esse caderno especialmente, eu já fiz aqui algumas alterações e tudo mais na hora que eu já estava pegando ele aqui para a gente começar a nossa aula e já coloquei uns quadrinhos e tal, mudei alguma coisa, acrescentei. Então aproveita lá e já baixa, que você já vai ter essa novidade na mão, ok? Bom, gente, a gente começa aqui o direito civil em si, tá? Aqui a gente vai dar uma batida em alguns artigos específicos, que são artigos importantes para a atividade notarial e registral, principalmente o registro civil, o notas, tá? A gente vai ver aqui o passo a passo, mas vamos lá. Primeiro artigo, personalidade, tá? Então você tem lá que no texto, né, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Você já vai guardar isso aí. Isso aí, qual é a palavra-chave aí? Personalidade jurídica, ou seja, a aquisição da personalidade jurídica. Todos têm personalidade jurídica? Tem. Todos vão ter personalidade jurídica. E ele fala capacidade de direitos e deveres. E a gente vai fazer aqui uma análise dessas capacidades, que seriam capacidade de direito, capacidade de fato. Tá? Então, ó, prática. Aí eu sempre vou botar esses pontos. O texto que representa um resumo do que é o artigo em si. Se o artigo for muito grande, eu vou botar aqui o resumo dele. Uma frase que vai resumir o significado daquele artigo. Palavra-chave. Qual é a palavra mais importante dentro desse artigo? O que efetivamente ela traz de mensagem para a gente? A prática, vou colocar aqui como é que eu adequo o Código Civil, o texto do Código Civil, na prática notarial registral. E guarde uma coisa, gente, o direito civil está totalmente conectado com a atividade notarial registral. Os demais ramos do direito, nem tudo se conecta, mas o direito civil ele se conecta completamente. Então, assim, o direito civil, a atividade notarial registral, ela é efetivamente a exteriorização da prática do direito civil. Então, você vai ver que em todos os livros do direito civil vai ter o quê? Vai ter a prática na atividade notarial registral, ok? Nós vamos perceber isso. Então, prática aqui desse primeiro artigo. Pressuposto para a personalidade, é pressuposto para a lavratura de qualquer ato no cartório e para o gozo de direitos fundamentais. Então, o tabelião, o registrador, ele vai verificar em todo momento de prática de ato notarial registral a personalidade jurídica, análise da personalidade jurídica e a capacidade de fato de direito. Ou seja, tem a capacidade de direito? Tem. Tem capacidade de fato para a prática do ato? Tem. Então, beleza. Perceba que toda capacidade de direito, a capacidade de direito vai ingressar totalmente na atividade notarial registral. Tá? Agora, a capacidade de fato, poucos, e o tabelião vai ter que verificar, nem todos vão possuir para a prática do ato. Mas vamos ver isso aqui dentro do nosso quadrinho. Tá? Então, guarda isso. Na prática, nós vamos sempre, o tabelião vai olhar o quê? O pressuposto para a lavratura de qualquer ato no cartório, tá bom?
Alerta, não confundir personalidade, que é existência jurídica, com capacidade de fato, que é exercício de direitos. Tá bom? Por isso que a gente fala de capacidade de fato, capacidade de direito. Eu coloco logo aqui embaixo o quadrinho para a gente diferenciar. Qual é a diferença entre capacidade de direito e capacidade de fato? Então, vamos lá, definição. Capacidade de direito é aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Ok? Beleza. Agora, qual é a capacidade de fato? É aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Você pode ter capacidade de direito, todos vão ter capacidade de direito, mas nem todos vão ter capacidade de fato, que é a capacidade de exercício, ok? Então, e como é que ela é adquirida? Quando é que eu adquiro a capacidade de direito e a capacidade de fato? Né? São momentos distintos, são momentos diferentes. E você vai guardar assim, desde o nascimento com vida, ou até mesmo antes, em certos direitos do nascituro. Então, perceba, não é que o nascituro, efetivamente, a gente vai inclusive ver essa diferença, que ele já tem a personalidade jurídica, mas alguns direitos o nascituro já vai ter, tá? Ele vai conseguir o quê? Ele vai ter direitos existenciais, tá? Direitos existenciais alguns direitos existenciais podem estar atrelados diretamente ao nascituro. Então, assim, desde o nascimento com vida, essa é a doutrina adotada no Brasil, ou até mesmo antes em certos direitos do nascituro. E capacidade de fato, professor, capacidade de fato é aquela que eu tenho para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Essa capacidade é progressivamente, em regra, com a maioridade aos 18 anos. Mas a gente vai ver que tem o quê? Exceções. Exceções de capacidade vindo antes da maioridade. Por exemplo, a emancipação. E a gente vai olhar aqui também, tá bom? Tem um artigo próprio dele, então não vamos adiantar. Quem possui? Todas as pessoas possuem capacidade de direito, guarda isso. E capacidade de fato, apenas quem não é absolutamente ou relativamente incapaz. Por quê, gente? Capacidade de fato é para o exercício. O absolutamente incapaz pode exercer pessoalmente? Não. O relativamente incapaz pode exercer pessoalmente? Sozinho? Não. Ele vai ter que ter assistência. Também vamos ver em outro artigo. Vamos lá, devagar. Exemplos práticos. Um bebê recém-nascido pode herdar um imóvel. Estamos falando aqui já da prática notarial registral. Então, uma criança recém-nascida, ela pode herdar um bem. Ela pode ser proprietária de um bem. Né? Beleza? Um menor de 16 anos não pode vender este imóvel sozinho. Digamos que essa criança recebeu esse imóvel, ela titularizou um direito real, e quando é que ela vai poder dispor, ter disponibilidade, quando é que ela vai ter a capacidade de fato para poder dispor do bem, utilizar os direitos do proprietário? Quando que ela vai poder dispor do bem como proprietário? Só depois de completar a maioridade, tá? Porque enquanto for absoluta ou relativamente incapaz, ela não pode dispor, ela não tem a capacidade de fato para dispor do bem. Certo? Tranquilo? Bom, incapacidade. Então, capacidade de direito. O tópico agora, incapacidade. Não existe incapacidade de direito. Perceba, quando você fala de capacidade de direito, você fala de personalidade, não existe incapacidade. Por quê? Porque ela é plena. A capacidade de direito ela é plena. É o gozo, né? É o gozo da capacidade, ou seja, o gozo dos direitos. Agora, quando você fala em incapacidade de fato, pode haver incapacidade. E essa incapacidade, ela pode ser por idade etária, tá? O absolutamente incapaz e o relativamente capaz é pela idade etária, pode ser etária, mas também pode ser por uma incapacidade que seja civil, mental, né? Outras incapacidades. Mas tem que ser aferida e não é automática, a gente vai ver, inclusive, depois no estatuto da pessoa com deficiência.
Palavra-chave, então, gente, titularidade. Então, quando eu olho para a capacidade de direito, eu sou titular da capacidade de direito. Titular, tá? Pode ter direito. Você titulariza direito, capacidade de direito. E capacidade de fato, você exerce aquele direito. Você pode agir por si só, tá bom? São palavras-chave para você guardar para as questões que você vai enfrentar de múltipla escolha, porque lá, gente, é isso. Você vai ter que olhar as questões e tentar eliminar as que estão incorretas para te sobrar uma correta ali, ok? Relevância prática no cartório. Está presente em todos os registros, tá? Então, a capacidade de direito, ela está presente em todos os registros. Nascimento, adoção, óbito, ou seja, toda pessoa que de alguma forma está nos registros públicos, ela tem a capacidade de direito. Tá? Mas nem sempre vai ter a capacidade de fato. A capacidade de fato ela vai ser analisada em atos com manifestação de vontade. Por exemplo, uma escritura pública de doação tem que ter manifestação de vontade. Compra e venda vai ter que ter manifestação de vontade. E aí o tabelião ele tem o dever de fazer o quê? A análise da capacidade de fato no momento da prática do ato. Isso está lá no 215 do Código Civil. Ele vai olhar a capacidade das partes para a prática do ato. E aí, essa capacidade das partes que ele está falando ali é capacidade de direito ou de fato? Guarda isso, capacidade de fato e não de direito. Porque a de direito todos titularizam, a de fato não. Ok? Beleza? Então, resumo para memorização. Capacidade de direito, todos têm. Capacidade de direito, todos têm. Capacidade de fato, nem todos podem exercer. Ok? Tranquilo? Bom, nascimento com vida. Nascimento com vida. E direitos do nascituro. Tá? Então, guarda. O artigo 2º ele vai falar isso. Vai falar da teoria que é adotada no Brasil. Ok? Mas vamos lá. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Ok? Percebeu? Então, a personalidade começa com o nascimento com vida. Mas está a lei, o ordenamento jurídico põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, ó, palavra-chave, nascituro protegido. Nascituro protegido. Se o nascituro está protegido, a gente vai ver que tem atos que envolvem o próprio nascituro. Prática. Aplicável às escrituras de testamento, doação, condicional, cláusulas sucessórias e assento no RCPN. Perceba. Então, há possibilidade de ter atos praticados em prol do nascituro. Alerta do ENAC. Não confundir início da personalidade, nascimento com vida, com projeção de direitos do nascituro. Tá? Por quê? Gente, a nossa teoria é a teoria natalista. A teoria brasileira é a teoria natalista, ou seja, a personalidade civil é adquirida com o nascimento com vida. Nascimento com vida. Nasceu morto, natimorto, não adquiriu personalidade civil. Não adquiriu. Havia uma expectativa dele concentrar nele direitos patrimoniais, mas não aconteceu. Não aconteceu, tá? Não aconteceu. Então ele acaba titularizando, o nascituro acaba titularizando direitos existenciais. Direitos existenciais, tanto que vários atos vão poder ser praticados olhando para o nascituro, que ainda não tem personalidade civil, tá? Não tem personalidade civil, mas ele vai titularizar essa personalidade civil no momento que ele nasce com vida. E é o momento em que ele recebe todo o feixe de direitos patrimoniais. Tá? Beleza? Por exemplo, suceder, digamos que uma doação foi colocada, foi destinado a doação para o nascituro. Pode ter esse ato lavrado na atividade notarial registral, no tabelião de notas? Posso ter uma escritura lavrada em prol do nascituro? Uma doação? Posso. Só que ele vai ter o quê? Ele vai ter uma cláusula suspensiva. Ou seja, não ele vai estar sob condição, uma condição suspensiva. O que é essa condição suspensiva? E o que efetivamente, ou seja, enquanto ele for nascituro. E ela vai se convalidar ou não, ou seja, a doação vai se convalidar ou não, vai ocorrer efetivamente se ele nascer com vida, porque ele nascendo com vida, então ele titulariza a doação. Mesmo que ele nasça, respire
e morra logo depois. Digamos que ele nasça, respire e morra logo depois. Se ele respirou, ele titularizou os bens patrimoniais. Então, tudo que estava destinado para ele, tudo que havia de expectativa para ele, ele titularizou no momento que ele respirou, porque ele nasceu com vida e morreu logo depois. Então, se você enfrentar uma questão dessa em prova, você leva isso como ideia de ato praticado em que o nascituro nasceu com vida, não nasceu morto, nasceu com vida, titularizou os bens e ele então passa a ser o quê? Ele faz a transferência dos bens, porque imagina, tem a doação para o nascituro, tem. Alguém doou para o nascituro. Ele nasceu, mas morreu logo em seguida. Respirou e morreu. Ele titularizou o quê? A doação. Quando ele titulariza a doação, como é que eu fiz a doação? Aí vai ver, vamos ver as cláusulas da doação. Se a doação foi feita digamos, com uma cláusula de reversão, se o donatário falecer antes do doador e o doador ainda está vivo, ele recebe, mas ele devolve. Agora, se não tem essa cláusula, ele recebe e passa para frente, tá? Percebe? É bem interessante analisar isso, por quê? Porque são reflexos do direito civil dentro da atividade notarial registral. Legal? E como é que a gente operacionaliza isso na atividade? A gente está fazendo aqui, gente, o direito civil, os direitos são interligados, né? E o direito civil ele é altamente conectado com o direito notarial registral. E a gente vai trazer na prática aqui para vocês na própria aula, tá bom? Beleza? Então, aqui é aplicável a escritura de testamento, doação condicional, cláusulas sucessórias e tudo mais, tá? Saizine vai funcionar ali na hora. Ele recebeu, titularizou um patrimônio, de repente, e no momento que ele falece, ele respirou, titularizou. Parou de respirar, já transferiu o patrimônio. Ou seja, Saizine já ataca ali, Saizine já ocorre ali na hora. No momento do falecimento dele, ele já transfere o patrimônio para outra pessoa. Então, ele recebeu de um e já passou para frente. Percebeu? É bem interessante, tá? Então, isso tudo vai também na cautelaridade, assim, de pensar como as coisas vão acontecer, né? Então, o tabelião, ele tem que... Por que o tabelião tem que conhecer muito isso aqui, gente? Porque o tabelião, ele formaliza juridicamente a vontade das partes. A vontade das partes. E aí tá, esse doador, ele queria que o patrimônio fosse para frente, né? Ele queria que o patrimônio que ele está doando para aquele nascituro, ele fosse atingir os pais, por exemplo, ou não. Se ele doou direto para o nascituro, ele queria que esse patrimônio fosse para o nascituro, uma forma de proteção. Mas se esse nascituro falece logo depois de ter nascido, essa sucessão vai beneficiar os pais. Vai beneficiar diretamente os pais, certo? E aí, o que acontece? Era isso que o doador queria. Então, perceba a responsabilidade do tabelião. Porque se fizer essa escritura pública por exemplo, omitindo ali, né, a vontade efetiva, né, tentando entender a vontade efetiva do doador. O doador quer para o nascituro. E aí você pergunta para ele, né? Digamos que ele faleça logo depois do... É uma possibilidade, e a gente tem que levar isso, tá, gente? Para... na hora que está ali, tentando entender a vontade daquele doador ou a vontade daquela pessoa que está te procurando para formalizar juridicamente a vontade dela. E para formalizar juridicamente, você tem que realmente entender o que ela quer e qual é o fim que ela quer atingir com aquele ato. Por quê? Porque, por exemplo, como eu expliquei aqui, se faz uma doação pura e simples, tá? E não faz previsão ali de reversão, o que vai acontecer? Aquela doação ela passa para frente. E ela poderia reverter ao doador. Tá? Então, assim, a gente vai ver isso quando a gente estiver mais trabalhando com escrituras públicas, a gente vai trabalhar um pouco mais isso aí, tá bom? Mas vamos lá, vamos aqui porque o tempo está passando. Não confundir início da personalidade, nascimento com vida, com a projeção então do nascituro. Gente, guarda aqui, ó, tabelinha. Definição, início da personalidade jurídica e projeção de direitos do nascituro. A personalidade jurídica é o momento em que a pessoa adquire a personalidade plena dela, né? A personalidade plena, ou seja, nascimento com vida. E a projeção ali, expectativa de direito atribuída ao nascituro antes do vencimento, antes do nascimento, antes dele nascer,
tem uma projeção de direitos para ele. Ele já é protegido pelo ordenamento jurídico. Ele já é protegido. Tá bom? Quando ocorre do nascimento com vida, início da personalidade jurídica, e a projeção ou a proteção do nascituro, ela começa desde a concepção, tá? Então é uma interpretação civilista protetiva do nascituro, tá bom? Fundamento legal, artigo 2º, né? Personalidade jurídica começa com a vida, a lei põe a salvo desde a concepção, o direito do nascituro, tá ali, então você tem que separar esses quadrinhos. Finalidade, habilita o sujeito a ser titular de direitos e obrigações em sentido amplo, ele já após o nascimento com vida, titular de direitos e obrigações. Com a projeção, a proteção ali dos direitos do nascituro, você tem o quê? Protege direitos eventuais que dependam da condição futura. Então, nascimento com vida, nascimento... Então, isso tudo vai ser quando ele nascer. Mas você já põe a salvo essa proteção. O nascituro tem que ser protegido até ele nascer. Quando ele nasce, ele titulariza os direitos patrimoniais. Mas enquanto não nasce, ele está titularizando o quê? Direitos existenciais. A proteção à própria vida e saúde ali na vida, assim que eu digo, vida intrauterina do nascituro. Registro de nascimento, interdição, papai, aquela coisa lá do registro civil. E direito aí, o que acontece? O nascituro ele tem direito à herança, ele tem direito a alimentos gravídicos, pensão por morte, seguro de vida. Então, várias, como você está protegendo a vida intrauterina, há possibilidade aí de vários institutos serem aplicados, ok? Bom, então um erro aqui que você não pode cometer é dizer que o nascituro tem personalidade. Ele não tem personalidade jurídica, tá bom? Então, o que você tem que afirmar em relação ao nascituro? Afirmar que só tem direitos após o nascimento, direitos patrimoniais. Os existenciais, ele já pode o quê? Titularizar. Existencial de uma vida intrauterina, ok? Tá bom? Beleza? Então, ele tem, quem já nasceu tem personalidade adquirida. Quem não nasceu ainda, é nascituro, tem expectativa protegida. A expectativa de nascer com vida. Essa expectativa tem que ser protegida, tá? Então, para proteger essa expectativa de nascimento com vida, eu tenho que proteger a vida intrauterina. Legal? Bom, nascituro tem direitos, mas não tem personalidade. E só adquire a personalidade. Aqui, melhorar isso aqui, afirmar que só tem direitos existenciais, vamos botar isso aqui, existenciais, afirmar, tá, beleza, aqui não, aqui eu tô falando de erros, né? Aqui eu tô falando de erros, porque você muitas vezes comete esse erro de afirmar que o nascituro só tem direitos após o nascimento. Não, ele tem direitos antes mesmo do nascimento. Então, isso aqui é um erro. Na verdade, aqui é o erro que você não pode cometer, tá? Deixa eu, inclusive, marcar isso aqui de amarelo. São erros que você não pode cometer, tá bom? Achar que o nascituro não tem direito, só tem direito após o nascimento. Não, ele tem direito antes do nascimento, só que são direitos existenciais, ok? Beleza? E também não pode dizer que o nascituro tem personalidade. Ele não tem personalidade, mas ele tem direito. Então, guarda isso aqui, ó. O nascituro tem direitos, tá? Tem direitos, mas não tem personalidade. Ou seja, ó, não tem personalidade. Não tem personalidade. Só adquire a personalidade como? Quando adquire a personalidade? Nascimento com vida, tá? Aí sim é a personalidade. Personalidade com nascimento com vida, ok? Tranquilo? Beleza? Ilustração prática, e aí eu já botei lá em cima essa ilustração prática. O nascituro ainda no ventre pode ser beneficiário, ó. Nascituro ainda no ventre, vida intrauterina. Ele é beneficiário de herança, mas só adquire o direito definitivamente se nascer com vida. Se ele não nascer com vida, ele não consegue titularizar essa herança. E aí, o que acontece? A cláusula era suspensiva, condicional, se nascer com vida. Como ele não nasceu com vida, a doação não se perfecciona, tá? Ela não fica perfeita. O ato tem validade, mas ele não vai produzir efeitos. Por quê? Porque os efeitos estavam condicionados eles estavam condicionados, ou seja, tinha uma condição que era nascer com vida, então ele não vai produzir efeitos,
tá bom? Mas o ato é válido, porque também pode cair isso. Ah, foi feita uma doação de tiço para o nascituro. O nascituro nasceu, foi um natimorto, nasceu sem vida, natimorto. Então a doação, ela perdeu sua validade ou ela é inválida? Não, ela é válida, ela foi válida, se, porque a validade está ligada ao quê, gente? O direito, ele é possível, certo? Possível, o objeto é correto, ele cumpriu toda a formalidade da prática do ato? Sim, isso é a validade. Agora, tinha uma cláusula de condição. Qual era a condição? Nascer com vida. A condição não aconteceu. Como ela não aconteceu, não produz efeitos, mas isso não invalidou ou invalidaria a escritura de doação. Só que ela nunca produzirá efeitos, porque, inclusive, ele faleceu, nunca produzirá efeitos, tá bom? Incapacidade absoluta são absolutamente, e aqui a gente já falou, inclusive no início, né, da questão da capacidade etária. Aqui a gente chama de capacidade etária. A capacidade etária você vai olhar representação e assistência. Menor de 16 anos, representação, porque ele é absolutamente incapaz. A partir dos 16 anos e com menos de 18 anos, até antes de completar os 18 anos, capacidade relativa. E aí tem que ser assistido. Gente, isso aqui é importante você entender, tá? E também aqui já tem, inclusive, um alerta aqui, tá? Um alerta. A deficiência não gera incapacidade automática. Cuidado com isso. O estatuto, a Lei 13.146, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, deixou isso bem claro. A incapacidade tem que ser reconhecida. O fato da pessoa ter qualquer tipo de deficiência não a torna incapaz, ok? Nem absolutamente, nem relativamente, tá? Nenhum nem outro. E foi excluído lá do Código Civil, inclusive, os incisos, tá? Olha lá, o inciso de 1 a 3. Legal? E aí, como é então que eu faço a aferição da incapacidade? Ela tem que ser reconhecida, a incapacidade tem que ser reconhecida judicialmente, ou a gente vai ter um outro instituto que é da decisão apoiada, tá? Que também vai nortear, a gente depois vai falar do estatuto e vai nortear a prática de atos na atividade notarial registral. Beleza? Eu vou acelerar um pouco mais, a gente já está com 27 minutos, não vai ficar muito grande isso aqui.